Sagradas Escrituras, conhecidas popularmente como Bíblia Sagrada, têm inúmeros personagens e histórias que edificam a nossa vida. Hoje eu vou conversar com um pesquisador de personagens da Bíblia, Pastor Ciro Zibordi. Ele tem se debruçado a estudar o perfil e o dia a dia de personagens das Sagradas Escrituras. Pastor Ciro, é um prazer conversar com o senhor no dia de hoje. Igualmente, pastor Jorge, uma honra, prazer estar aqui falando com o irmão sobre os personagens da Bíblia, os pregadores da Bíblia, mais precisamente. Pois é, Os Pregadores da Bíblia é o nome da série de livros que o senhor tem escrito ao longo do ano de 2018, né? Lançaram-se 3 livros ao mesmo tempo, praticamente. É verdade, são 7 livros ao todo. No ano de 2018 nós tivemos João Batista, Estevão e Pedro, que foram lançados aí no espaço de 4 meses, 4, 5 meses mais ou menos, né? Bom, vamos falar sobre os personagens da Bíblia. No que um personagem da Bíblia, ele é contextualizado para o dia de hoje e ele tem a acrescentar a vida de uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa que não tem nenhuma experiência espiritual, por exemplo. A nossa proposta ao fazer essa série é justamente esta. Claro que tem uma abordagem acadêmica, uma pesquisa séria por trás, né? Para apresentar esses personagens à luz da Bíblia e também à luz da literatura paralela, história, etc. Mas fazendo uma conexão com os dias de hoje. Então, por exemplo, João Batista é um personagem conhecido como precursor de Cristo e tal, mas o próprio título do livro, quando você vê João Batista, o pregador politicamente incorreto, você já vê que tem uma conexão com os dias de hoje, que hoje em dia que se fala muito dessa famosa expressão, conhecida como a ditadura do politicamente correto. Então eu faço essa contextualização justamente com o objetivo, como eu dizia, de atender, estou, claro, pensando no público acadêmico, mas sobretudo pensando também no leitor comum, aquela pessoa. Às vezes uma das coisas que mais me alegra como escritor é quando alguém me procura e diz: "Ô, irmão Ciro, o primeiro livro que eu li foi o seu e tal", ou seja, é um dos meus desafios também, nesse tempo em que a gente percebe que a leitura tem diminuído, né? No mundo todo as pessoas têm lido menos, né? A gente percebe isso aí, há pesquisas também nesse sentido, né? Então você conquistar leitores é muito importante. É um desafio, né? também. É um desafio. Então eu creio que abordar os personagens bíblicos, fazendo essa contextualização, fazendo um link, uma conexão com o que está acontecendo nos dias de hoje, foi a maneira que Deus me orientou, né, a fazer essa abordagem para justamente conquistar leitores também. Bom, falou sobre João Batista, vamos começar por ele. Que características João Batista tem que lhe chamaram assim a atenção e que lhe fez despertar, né, para um novo ângulo de enxergar a Bíblia Sagrada? Bom, primeiro que o João Batista, assim, modéstia à parte, né, vou usar esse termo aqui logo de início, não existe um livro hoje em dia. Claro, já temos livros que já estão esgotados, no passado, mas hoje, na atualidade, se você entrar numa livraria e perguntar por um livro sobre João Batista, você praticamente não vai encontrar. Então até priorizei, quando eu comecei a fazer essa série, priorizei os personagens que são pouco explorados ainda, né? Então João Batista é aquele personagem conhecido de todos, precursor de Cristo, por isso até ele é o que abre essa série, mas chama atenção no caso de João Batista que ele é um personagem que viveu nos tempos do Novo Testamento, mas que foi também o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, né? Então ele veio para preparar o caminho de Cristo. O único personagem além de Jesus do Novo Testamento que tem profecias a respeito dele é o próprio João Batista, né? Lá Isaías falou, voz que clama no deserto, Zacarias, ou melhor, Malaquias também falou, não é? Que ele seria o Elias e tal. Marcos até quando cita, ele diz Isaías, mas ele faz uma junção
entre Malaquias e Isaías, porque naquela época era comum você citar, às vezes, 2 profetas e dar o crédito para aquele que era mais conhecido, que era o caso de Isaías. Então, ele é um importante personagem, justamente porque ele veio para preparar o caminho do Senhor, veio como um profeta do Antigo Testamento, vivendo no Novo Testamento, né? A Bíblia tem aquela ênfase lá em João, né? João capítulo 1, versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse termo enviado é um termo no grego análogo de apóstolo. Alguém pode até perguntar, por que João Batista não foi um dos apóstolos? Por que ao cumprir a sua missão, né, Jesus não disse, João, agora tu me segues porque eu estou montando aqui o grupo de apóstolos, né, e tu serás um dos 12. Por que Jesus não chamou João Batista para ser um dos 12? Justamente porque João Batista ele veio para cumprir uma missão muito especial, que foi justamente ser o precursor de Cristo e também é um grande exemplo como pregador, né? Ele fez uma transição, na verdade, né? Isso, ele fez essa transição. Agora, como é que foi compreender, né, esse aspecto tão específico, né? Como é que foi para trazer isso numa aplicação para o dia de hoje? O conteúdo da pregação de João Batista é um conteúdo muito atual. Isso é interessante, né? A Bíblia até diz, né, que a palavra de Deus ela é sempre nova. Pedro até, né, quando ele fez essa menção, ele disse lá que toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a gente vê isso em João Batista. João Batista, por exemplo, ele tem uma pregação. Se a gente ler Lucas, o Evangelho segundo Lucas, Lucas é o que aborda esse aspecto, não é? Porque em Mateus você encontra mais aquela ênfase, né? Vós que clamam do deserto, endireitai as vossas veredas, já está posto o machado à raiz das árvores, produzir frutos dignos de arrependimento. Também a ênfase para o batismo com o Espírito Santo, quando ele diz, eu vos batizarei com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e tal, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Mateus você encontra mais essa ênfase, só que em Lucas você vê inclusive João Batista apresentando uma mensagem para os soldados que o procuraram, uma mensagem também, claro, crítica para os religiosos da época, os fariseus e saduceus, que isso dá para fazer uma aplicação para os dias de hoje, para os soldados, para o povo em geral. Inclusive uma mensagem interessante para se pregar são as 7 mensagens de João Batista, porque a gente vê ali em Lucas 3 claramente que ele dirigiu a sua palavra a 7 diferentes públicos, né, com 7 diferentes ênfases, né? Então tudo isso tem uma conexão com os dias de hoje. Daí o título também, João Batista, o pregador politicamente incorreto, justamente porque ele abordava assuntos que hoje seriam considerados assuntos assim polêmicos e tal. As pessoas estranheza. Isso, as pessoas procuram evitar, não vamos entrar nesse assunto e tal. Agora, nos seus estudos deu para ver claramente assim a diferenciação, né, o contraste entre o lado humano, ou seja, da inteligência do personagem, e a inspiração divina, ou seja, a iluminação divina que fez com que ele pregasse aquela mensagem? Sim, isso é perceptível, né? Você vê muito isso em Pedro, né, que é um dos personagens, o próprio Estevão, né? Porque Estevão, quando eu digo, por exemplo, que ele é o primeiro apologista do Evangelho, não é por acaso, né? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, evidentemente, ou seja, o que ele só foi porque ele foi ungido por Deus, ele tinha a unção do Espírito Santo, mas você distingue também, você vê claramente que ele era um homem preparado, ele era um homem que tinha a preparação filosófica para abordar certas questões e tal. Ele tinha uma preparação. Quando a Bíblia diz que não podiam resistir à sabedoria com que falava, né? E ali inclusive quando se usa o verbo disputar, que é um verbo apologético, né? Quem hoje estuda apologética sabe que aquele verbo ali, no original, disputar,
é no sentido de debater perguntas e respostas, né? Então, você vê claramente ali a preparação, a maneira como ele viu o mundo, né? Ou como aquele personagem viu o mundo, e também, claro, a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, porque a Bíblia diz claramente que Estevão, aliás, todos os personagens dessa série, porque alguém poderá pensar, pregadores da Bíblia, né? Pregadores da Bíblia é muito amplo, tem muitos pregadores da Bíblia. Então essa série não termina nunca, mas eu já antecipo aqui para dizer que são 7 personagens, porque o critério da escolha foi justamente os 7 pregadores do Novo Testamento que são mencionados de maneira textual, né, como cheios do Espírito Santo. Então todos eles. E é interessante... Então tem uma lógica nessa escolha dos personagens. E é interessante que esses 7 personagens cheios do Espírito Santo, ao fim e ao cabo, quando você analisa, você chega à conclusão que são os principais pregadores do Novo Testamento. Veja que para você ser realmente um pregador que Deus vai utilizar na sua vida, tal, e eu deixo até essa palavra aqui para os nossos telespectadores, você que deseja ser um pregador, de fato, claro, você tem que ter a sua preparação, a sua bagagem cultural, né, o cabedal, mas não se esqueça que todos os principais personagens, os pregadores, os maiores pregadores no Novo Testamento, foram homens cheios do Espírito Santo. Que maravilha! Gente, tá boa essa conversa, eu vou a um intervalo comercial, mas a gente já volta com o pastor Ciro Zibordi, a gente tratando aqui dos personagens que ele está utilizando para levar até você a série Pregadores da Bíblia. Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação, com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Muito bem, estamos de volta aqui com o pastor Ciro Zibordi, hoje falando sobre a série Pregadores da Bíblia, uma série que enfoca personagens das Sagradas Escrituras que tiveram uma grande relevância no Novo Testamento. Serão 7 livros ao todo na série. Até agora, início do ano de 2019, já foram lançados 3. João Batista, Estevão e Pedro. Vamos falar então mais um pouco sobre o nosso querido Estevão. Estevão foi um homem de sofrimento, né? Sim. Estevão, ele é considerado, ele é chamado protomártir, né? Ou o primeiro mártir da igreja, né? Mas ele não foi pioneiro apenas no que tange ao martírio. Além dele ter sido o primeiro mártir, ele foi também o primeiro diácono, porque daquela lista seleta de 7 diáconos, ali a Bíblia deixa claro que houve uma eleição. Então, se houve uma eleição ali, na verdade, eles estão postos, claro, a partir do que que preenchia melhor aquelas qualificações que os apóstolos pediram, né? Que fossem, primeiro, tivessem boa reputação, fossem cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então, Estevão, ele encabeça aquela lista ali, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor e tal, 7 ao todo. Então ele foi pioneiro no que tange a diaconia, né? Se bem que o termo diácono não aparece ali, é um termo que depois vai aparecer nas cartas de Paulo, mas, claro, os eruditos, a maioria dos eruditos concorda que o diaconato foi instituído ali, né? Então, tendo Estevão como o primeiro dos diáconos, também o primeiro apologista, né? E claro, o irmão abordou esse lado, esse aspecto aí do sofrimento, porque realmente ele, por causa da sua pregação, ele foi perseguido e acabou sendo apedrejado, né? Sendo morto.
segundo alguns eruditos até, ele teria sido morto no mesmo lugar onde Jesus foi crucificado, né? Porque ele foi levado para fora da cidade. E interessante as comparações também entre Estevão e Jesus, né? Se ele morreu, como tudo indica, no mesmo lugar, no Gólgota, né? Onde Jesus foi crucificado, só que Estevão foi apedrejado, também ele pronunciou aquela palavra de perdão, assim como Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão também disse: Pai, não lhes imputes este pecado. A diferença é que Jesus perdoou e depois entregou o seu espírito. Diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No caso de Estevão, aconteceu o inverso. Ele disse: Pai, entrego o meu espírito. E em seguida ele disse: não lhes imputes este pecado, né? Mas morreu de uma maneira similar, traumática, ao seu Senhor, trágica. Se bem que Jesus, só explicando, Jesus não foi um mártir, né? Jesus, é bom colocar isso, porque alguém pode pensar que ele foi simplesmente um mártir. Estevão foi um mártir porque ele acabou sendo morto por uma causa e tal. Jesus também, é bom que se diga isso, ele veio para morrer por nossos pecados, mas ele não foi morto prioritariamente porque quiseram matá-lo. Ele morreu porque ele veio, ele disse: eu dou a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la, e este mandamento eu recebi de meu Pai. Então ele morreu prioritariamente porque ele quis dar a sua vida. Exatamente, é isso que é belo na Bíblia, né? Que ele escolheu esse caminho, podia não ter feito, mas escolheu esse caminho, caminho de sofrimento, um caminho de aparentemente derrota, mas ele fez por amor. Inclusive nesse livro de Estevão, o irmão falou de aparentemente derrota. O último capítulo deste livro, o título é Vencido, Vence, Vencedor, que é justamente uma comparação com a conquista da Grécia por Roma. Quando Roma conquistou a Grécia, né? Claro, Roma venceu a guerra, mas depois, como eles levaram todos aqueles intelectuais da Grécia, os filósofos e tal, como prisioneiros, esses intelectuais, eles foram ali se estabelecendo em Roma. E hoje quem visita as ruínas que tem em Roma, na verdade são monumentos gregos, né? São monumentos gregos e tal, por influência dos gregos, a filosofia grega. E aí interessante a invasão cultural, a invasão cultural. Objetivamente. E aí surgiu, inclusive, na época, aquele ditado, né? Que Grécia vencida venceu seu vencedor. Então eu faço essa comparação até no caso de Estevão em relação a Paulo. Porque Estevão, alguém poderia até pensar: como Deus permitiu que um homem como Estevão, com a bagagem que ele tinha, né? O irmão Ciro está defendendo no livro que ele foi o primeiro apologista, e por que Deus permitiu que esse homem fosse morto de uma maneira tão cruel, né? Apedrejado? Mas tudo isso estava dentro do propósito de Deus, porque depois Estevão jamais saiu da mente de Paulo, jamais saiu do coração de Paulo. Paulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus em Damasco, claro, ali foi o ponto de virada, como se diz, mas ali tudo veio à tona, né? Paulo chegou à conclusão: olha, Estevão estava certo, o que Estevão pregava. Então daí, né, vencido venceu o seu vencedor. Ele foi morto, mas Paulo foi conquistado pelo Evangelho e se tornou, né, claro, o maior apologista de todos os tempos, o maior pregador, o príncipe dos pregadores itinerantes. Claro que Spurgeon tem esse título, só que Spurgeon, se a gente pastor estudar, local, né? Exatamente, ele pregava sempre lá em Londres, né? Os sermões dele, claro, se disseminaram pelo mundo todo através dos seus escritos, mas ele era um pregador local. Paulo, ele pode ser chamado de o príncipe dos pregadores itinerantes, né? Agora, tem uma bela mensagem aí para aquela pessoa que nos acompanha, quando o senhor diz que a pregação de Estevão ficou no coração de Paulo. Muitas vezes a gente prega, fala, anuncia, dá um toque aqui, um toque ali, muitas vezes faz pregações mesmo esboçadas e muitas vezes não vê o resultado. Mas os resultados, eles existem. É verdade. Até uma coisa interessante a se notar é que a palavra de Deus, ela é apresentada também como uma semente, né? Uma das figuras da palavra de Deus é que ela é
a boa semente, né? Então a boa semente, ela não tem efeito imediato, ela precisa ter uma boa terra, precisa ser regada e etc, precisa dar luz solar. Então quando a semente é depositada numa boa terra, ela vai germinar e vai crescer uma planta, uma árvore, isso vai prosperar, mas tudo começa com uma semente. Então o que aconteceu no caso de Estevão e Paulo foi justamente isso. A semente ficou depositada, né? E aí, quando Paulo ouviu aquela palavra de Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegue, duro para te recalcitrar contra os aguilhões, aí como diríamos hoje em dia, aliás, já não é tão atual, né? Mas ainda muitos dizem a ficha caiu, né? Quando a ficha caiu foi que Paulo percebeu, inclusive ele cita, eu acho interessante isso, que lá em Atos 22, quando Paulo está falando ali diante dos 70 membros do Sinédrio e com a presença daquele tribuno romano, Cláudio Lísias, ele cita Estevão como a testemunha, né? Ele cita ali, a gente vê claramente que Estevão estava na mente de Paulo, né? Daí que o vencido venceu o seu vencedor, não é? Pastor Ciro, eu estava pensando aqui, nós falamos sobre Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, assim como João Batista foi, assim como Pedro também foi, e é quase que impossível a gente não relacionar algumas coisas. Por exemplo, foram homens cheios do Espírito Santo. Sim. Ao mesmo tempo em que eram homens cheios do Espírito Santo, eles tiveram algumas falhas, algumas fraquezas em determinados momentos, e à medida em que eram cheios e eram utilizados, eles se metiam em confusão, ou seja, perseguições, lutas, né? E no caso de João Batista teve um fim na prisão, no caso de Estevão ele foi apedrejado. Quer dizer, como é que é essa relação entre ser cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo ter luta, ter tribulação? Como é que o senhor viu isso? No caso de Pedro em especial, a gente vê muito essa alternância, né, esses altos e baixos. Se bem que, no caso de Pedro, a gente percebe também um ponto de virada, vamos dizer assim, né? Não foi necessariamente aquela conversa final com Jesus, quando Jesus já havia ressuscitado, o Cristo ressurreto. Ali ele ainda estava inseguro, mas no momento em que Pedro passou a ser cheio do Espírito Santo, porque esse termo cheio do Espírito Santo pressupõe, claro, um relacionamento com o Espírito Santo. Não é simplesmente como aconteceu no Antigo Testamento, nos tempos do Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha sobre a pessoa, né? A Bíblia menciona lá o caso de Gideão, o próprio caso de Josué, o próprio Sansão, né? Diz que o Espírito Santo se apoderava dele possantemente. Mas era algo assim que eles eram capacitados para uma obra específica, mas me parece que em alguns casos não havia um relacionamento de comunhão com o Espírito Santo. Quando você vê os pregadores do Novo Testamento, esses 7 pregadores, e Pedro é um deles, a gente vê que eles tinham um relacionamento, porque ser cheio do Espírito Santo é justamente ser dominado, ser inteiramente controlado pelo Espírito Santo. Agora, é evidente que isso não impede, né, que a pessoa tenha os seus tropeços, né? O caso de Pedro, que é aquele exemplo não sei se fica claro, se eu pensei corretamente, mas, por exemplo, Saul teve um momento em que ele foi cheio do Espírito. Sim. Mas ele não tinha um relacionamento, tanto é que ele tinha uma variação muito rápida e brusca de temperamento e comportamento. Sim. O que demonstra esse fato de que não há realmente um relacionamento. Exato, e no caso de Pedro, a gente vê que a partir do Pentecostes especialmente, Pedro ele se mantém numa conduta correta, numa postura assim, de completa dependência do Espírito Santo, mas ele continua sendo um ser humano. Aí ele vai falhar naquela situação que ocorreu em Antioquia da Síria, que, de acordo com os eruditos, aconteceu antes do Concílio de Jerusalém, porque no Concílio de Jerusalém Pedro teve um papel muito importante, porque no caso do Concílio de Jerusalém, Pedro foi quem Deus usou para
resolver o problema, porque Paulo e Barnabé até então eles discutiam com os judaizantes e não se chegava a um consenso. Foi Pedro que deu uma palavra ali, veja, o próprio Pedro, né, que havia sido pivô de uma discussão ali de Paulo, né, que Paulo, quando estava em Antioquia da Síria, Pedro vinha se comportando de uma maneira, e depois quando chega o grupo de Tiago, que Tiago, irmão do Senhor, a gente tem a impressão que ele, até em Atos 21, quando Paulo volta da sua terceira viagem missionária, a gente vê que Tiago ele tinha assim uma tendência para o judaísmo. Então Pedro ali, para não deixar assim a situação complicada, ele adotou ali, vamos dizer, uma conduta politicamente correta. Ele foi dissimulado ali, né? Então ele agia de uma maneira e acabou agindo de outra, e aí por isso que Paulo disse, eu resisti Pedro na cara, diz lá em Gálatas. Mas isso foi antes do concílio, então foi uma falha de Pedro. Mas depois ele conserta isso de uma maneira, ele sai de cena, aliás, né? A maneira como Pedro sai de cena em Atos é uma maneira muito bonita, porque a última menção de Pedro em Atos é Atos 15, quando ele dá uma palavra sobre a graça de Deus. É interessante a vida de Pedro, que ele sai de cena em Atos falando da graça de Deus, e ele sai de cena nos seus últimos escritos, na sua última epístola, segunda epístola, capítulo 3, versículo 18, ele termina falando o quê? A graça do Senhor, na verdade, crescei antes na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então ele menciona a graça quando ele sai de cena nas suas epístolas, e ele menciona a graça também em Atos, quando ele dá aquela palavra falando sobre a graça de Deus e resolve o problema ali, porque não havia consenso. Então a gente vê com isso, a grande lição de tudo isso é que nós, com todas as nossas imperfeições, e Pedro, a gente diz até para os nossos telespectadores isso, ninguém pode ilustrar melhor o que é o ser humano do que o apóstolo Pedro, um homem de altos e baixos. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, mesmo Pedro, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, uma hora ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e pouco tempo depois ele tenta convencer Jesus a não morrer na cruz, sendo que foi esse o principal propósito de Jesus ter vindo, né? Até Jesus repreendeu Pedro, e mais do que Pedro, aquele que estava influenciando Pedro, que era Satanás, né? Pedro, claro, não foi possuído por Satanás, ele foi influenciado, porque o Satanás, o diabo age por possessão ou por influência. Não, utilizando a própria lógica humana, né? Isso, exatamente. Ele é melhor o mestre não ir, porque, né? Aí Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro era assim, ele alternava muito nas suas opiniões e tal, mas quando ele é cheio do Espírito Santo, a gente vê que a vida dele teve uma constância, né? E chama muita atenção também, o caso de Pedro, é que ele foi escolhido para ser o líder da igreja, o líder entre os apóstolos, né? Depois ele vai perdendo um pouco desse protagonismo, porque ele se torna um pregador itinerante. É interessante que hoje em dia, né, a pessoa primeiro é itinerante, um pregador itinerante, para depois, agora eu quero ser pastor, quero descansar um pouco, essa vida de itinerância é muito cansativa. O caso de Pedro foi diferente, ele primeiro foi líder, primeiro foi pastor, para depois, você vê lá em Atos 9, ele começa a visitar várias partes, e é possível até que ele esteve em Corinto, porque Paulo menciona, inclusive, que havia 4 partidos na igreja de Corinto, e um deles era justamente aqueles que diziam, eu sou de Pedro, né? Porque Pedro possivelmente também fez uma turnê, usando um termo aí do mundo artístico, mas que turnê... Uma passagem, né? Turnê no francês é justamente... você passar por vários lugares e tal, e então Pedro fez uma turnê, possivelmente pela Europa, e alguém diz até que ele viveu um tempo em Roma, né? Isso não é tão, não dá para ser dogmático quanto a isso. O que nós podemos afirmar, veja que a gente fica meio... Mas o que é mais provável é que ele morreu em Roma, ele foi martirizado em Roma. Agora, que ele tenha vivido em Roma e sido pastor da igreja em Roma, isso já é mais defendido, claro, pela igreja da maioria, né, a igreja, o catolicismo romano, mas que nós temos ainda dúvidas quanto a isso, né? Muito bem, eu vou a um rápido intervalo comercial e já volto conversando com o pastor Ciro Zibordi.
Conheça os livros da série Pregadores da Bíblia de Ciro Sanches Zibordi. Serão 7 livros e os 3 primeiros já estão à venda. João, o pregador politicamente incorreto. Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. E Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Série Pregadores da Bíblia. Mais um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com o pastor Ciro Zibordi sobre a série de livros Pregadores da Bíblia. Talvez você não saiba, mas 3 volumes estão entre os 10 mais vendidos da CPAD. Isso é uma prova inequívoca de que o público está gostando da série, está absorvendo um pouco do muito que o pastor Ciro tem a nos oferecer. E no programa de hoje a gente está falando sobre essas maravilhas da palavra de Deus. Pastor Ciro, voltando ainda sobre Pedro, né? Pedro é um homem que marca profundamente a igreja. Nós falávamos no bloco anterior que ele teve uma passagem, tornou-se itinerante. O que mais marcou o senhor na vida de Pedro? Pedro, eu acho interessante que Pedro ele foi chamado para ser um pescador de homens, né? Aparentemente ele foi tirado do mar da Galileia, ou seja, Jesus o convidou para sair do mar da Galileia, né? Para ser um pescador de homens. Só que quando você examina com cuidado a biografia de Pedro, especialmente antes do Pentecostes, você vê que Pedro, ele não saía das águas, né? Ele, na verdade, ele continuava nas águas. Ele teve várias provações na água, né? Inclusive tem um capítulo que eu intitulo Provado pela Água, né? Que tem, fazendo um trocadilho até, que tem alguns filmes são Prova de Fogo, Provado pelo Fogo. Esse eu fiz Provado pela Água, porque ele realmente, desde o início, você vê Pedro, ao ser chamado, ele estava ali no Mar da Galileia, a sua confirmação para ser um pescador de homens, a sua confirmação para ser um apóstolo, e também ele ali andando por sobre as águas, numa outra ocasião, também numa tempestade. Então, chama bastante atenção isso na vida de Pedro, mas o que eu acho que chama mais atenção é esse, estou usando bastante esse termo, esse ponto de virada, né? Esse ponto de virada na vida de Pedro, que foi justamente quando ele se tornou um homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Não apenas batizado com o Espírito Santo, né? Porque as ministrações do Espírito Santo às vezes elas se confundem, ou talvez elas se interconectam, mas são bem definidas teologicamente. Então, quer dizer, ele foi revestido de poder, ele foi batizado com o Espírito Santo, mas muito mais que isso, Pedro, ele era um homem cheio do Espírito Santo, ou seja, ele era inteiramente controlado, dominado pelo Espírito Santo. Paulo até faz um contraste quando ele explica isso. Ele diz: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, assim como uma pessoa que está sob o efeito do álcool, sob o efeito da bebida, ela comete coisas absurdas, porque ela está sob o efeito da bebida, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai fazer aquilo que é correto, ela vai andar segundo a direção do Espírito, porque justamente ela está cheia do Espírito Santo. Então, a gente vê Pedro cheio do Espírito Santo, é impressionante a maneira como Deus usou Pedro. A gente às vezes fala muito de Paulo, porque não é por acaso, porque mais de 50% do livro de Atos é dedicado a Paulo, né? Sim, basicamente a teologia que a igreja segue hoje é a teologia paulina. Isso, no que diz respeito à organização da igreja. Deus usou Paulo grandemente para ser o teólogo da igreja, né? Mas Pedro, juntamente com Paulo, se a gente fizer até uma comparação das vezes em que as palavras Pedro e Paulo aparecem no Novo Testamento, a gente vai ver que é praticamente a mesma quantidade, sendo que Pedro, claro, ele começa a ser mencionado nos evangelhos. Paulo só vai começar a aparecer no capítulo 9 de Atos, ou no capítulo 6, né? Porque no capítulo 6 ali, de maneira indireta, quando se mencionam
aquelas sinagogas, né, dos libertinos e tal, ali também se menciona os sireneus, né, e também os da Cilícia, que Paulo era da Cilícia. Então possivelmente Paulo também estava ali presente naquele debate com Estevão, então indiretamente Paulo já aparece ali no capítulo 6 de Atos. Mas o nome Paulo mesmo só vai aparecer no capítulo 13. É interessante que a primeira vez que o termo Paulo aparece no Novo Testamento não é o próprio apóstolo Paulo, mas é aquele procônsul, né? Sérgio Paulo. Depois, então, Lucas de Saulo, também chamado Paulo, e a partir daí Lucas só utiliza esse nome, que foi o nome em que Paulo ficou conhecido como apóstolo dos gentios, né? Então, eu creio que Lucas preferiu chamá-lo pelo nome romano, né? O nome latino, né? Talvez por uma questão de ser mais fácil, né? Para que o público crescente latino pudesse entender. Exatamente, se identificar melhor com o personagem. Bom, com qual desses personagens o senhor mais se identificou? Bom, dentre todos, claro, o principal é Jesus, né? Que ainda eu não fiz esse livro de propósito, porque nós não estamos obedecendo a ordem histórica, a ordem cronológica, né? Até porque existia uma demanda, digamos assim, uma necessidade de abordarmos personagens em que há uma carência, ou seja, a gente entra numa livraria ou consulta pelo site e não encontra livros sobre João Batista, sobre Estevão. Pedro tem bastante coisa, mas não é dos apóstolos mais enfocados, digamos assim, em livros, né? Então eu priorizei na minha abordagem esses personagens. E Jesus, claro, de propósito, ele fica por último porque é o fechamento da série, porque Jesus é o principal pregador que já andou na terra, né? Sim. Claro que a missão principal de Jesus não foi pregar, ele veio sobretudo para morrer, né? Ele veio para dar a sua vida. É diferente, às vezes quando a gente quer fazer alguma comparação entre Jesus e Paulo, que eu vejo alguns autores fazendo, é até interessante, mas essa comparação ela é interessante até certo ponto, porque Jesus veio prioritariamente para morrer. Paulo é diferente. Paulo, ele foi chamado para ser um vaso escolhido para levar o nome de Jesus entre os judeus, gentios e os reis, né? Ou seja, Paulo foi capacitado para ser de fato um pregador, um doutrinador, né? Um doutrinador, um pregador. Ele próprio disse, né? Eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então, essa era a missão de Paulo. Jesus, no caso, a missão principal dele não era pregar, mas mesmo assim, você vê que Jesus é o maior exemplo em tudo, é o maior pregador que já andou na terra e o paradigma, digamos assim, o modelo por excelência para todos nós. Então, claro, dentre todos os personagens, o que sempre nos chamará mais atenção é Jesus. Mas, tirando Jesus, que é acima de qualquer suspeita, qualquer dúvida, o principal, eu fiquei muito... claro, Paulo, a gente tem vários livros sobre Paulo, mas Paulo sempre desperta muito interesse. Pastor Ciro, organizacionalmente, como estão constituídos os livros da série? Só para falar um pouco da série, a série são 7 livros e cada livro tem 7 capítulos, né? Então foi a maneira como, quando surgiu essa série, talvez seja... Bem utilizando a numerologia bíblica, né? Talvez seja interessante até falar um pouco como surgiu essa série, que eu estava pensando a priori em fazer um único livro sobre os pregadores cheios do Espírito Santo. E quando eu estava pesquisando, eu pensava, meu Deus, mas vai ficar um livro muito longo, né? Então eu vou condensar, vou tentar fazer aqui, mas como condensar, por exemplo, a vida e a obra de Paulo num capítulo só, por exemplo? Que a priori eu queria dar um capítulo para cada personagem. Então João Batista seria um, Paulo seria outro, mas aí a dificuldade era muito grande. Então eu comecei a pensar que seria interessante fazer uma série, né? Uma série talvez seria mais interessante. Só que eu, claro, não tinha a ousadia de chegar e propor, olha, eu quero fazer uma série. Eu fiquei orando a Deus, esperando, e eu me lembro numa certa ocasião, o irmão Ronaldo, né, que foi a pessoa que Deus usou nesse sentido para me despertar para fazer essa série.
Então ele me enviou uma mensagem, disse: "Irmão Ciro, estou pensando em fazer uma série e tal, que eu montei alguma proposta?" Aí que na hora me veio, eu disse: "Olha, tem isso aqui, estou pesquisando já há um bom tempo sobre isso, esses 7 pregadores." E aí quando o irmão Ronaldo deu ok, foi que eu fiz então todo o esboço. Porque como uma obra arquitetônica, você tem primeiro a criação, para depois ter a formação e a parte final, que é o acabamento, né? Como o arquiteto Niemeyer, quando ele projetou Brasília, ele fez lá o desenho, mas depois teve toda a parte da formação em si. O próprio Deus, né? Se falarmos da criação de Deus, o profeta Isaías diz lá em Isaías capítulo 43, versículo 7, que Deus nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória. Então a obra, essa série também passou por isso, a criação, a formação até chegar no acabamento. Então eu dizia de Paulo facilitou muito nesse sentido, facilitou para fazer o esboço em si, né? Porque a obra de Paulo é que tomou mais tempo até agora. Mas Paulo, ele tem 7 sermões registrados em Atos. Você vê 7 sermões registrados em Atos, né? Geralmente quando você lê uma obra sobre Paulo, uma biografia, por exemplo, você chega ali no fim da 3ª viagem de Paulo, ele é preso em Jerusalém, e geralmente se dá uma rápida explicação e já se direciona a atenção toda para Paulo em Roma, para o fim da sua vida. Mas entre os capítulos 22 e 26 de Atos, você tem ali 3 sermões de Paulo, né? 3 sermões registrados. Ao todo são 7. O primeiro na primeira viagem missionária, quando ele foi para a Antioquia da Pisídia. Depois o segundo, na segunda viagem lá em Atenas, quando ele prega lá diante dos filósofos, epicureus, estoicos e tal. No capítulo 20 você tem o 3º sermão de Paulo, quando ele, na verdade, apresenta o único sermão registrado a um público cristão. Claro, ele pregou várias vezes aos cristãos, mas registrado, você só tem um sermão de Paulo em Atos, que é esse do capítulo 20, que é justamente aos presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, né, que era um centro da filosofia pré-socrática. E depois você tem mais 4 sermões, aí sim no período em que Paulo era um prisioneiro de Cristo. 3 nesse intervalo que eu falei aí, entre Atos 22 e 26, e depois o último lá também, em Atos 28, quando Lucas diz que Paulo estava numa casa que ele tinha alugado e tinha total liberdade para receber pessoas, e ali ele pregava e ensinava, e houve um momento em que ele, na sua própria casa, ele recebeu os principais dos judeus para apresentar então o que eu chamo de uma pregação apologética, porque Paulo, quando ele ia falar de si, ele na verdade não falava salvaguardando-se, ele falava em defesa do evangelho. Isso é muito interessante. Ele não... Tanto isso começou em Estevão, né? Estevão foi chamado para falar em sua própria defesa, mas ele na verdade defende o evangelho. Na verdade faz uma apologia da fé cristã. Apologia, exatamente. Agora é interessante a inteligência, né? Tanto Estevão quanto Paulo, especialmente no Areópago, né? De uma beleza incrível. A forma como ele discursa, trazendo ao entendimento de homens naturais coisas espirituais de um valor belíssimo para a eternidade. Inclusive a gente tem muitos pregadores e pastores hoje em dia que defendem o sermão expositivo. Eu também sou defensor do sermão expositivo. Mas você vê ali que Paulo, em Atenas, ele não tinha como fazer um sermão expositivo. Ele apresentou o evangelho de uma maneira maravilhosa, e ali você vê o cabedal de Paulo, como Paulo era um homem preparado, porque ali ele cita filósofos, ele cita poetas ali, né? Tem citações de Lucas ali, claro, ele condensou, né? Lucas não tinha como registrar o sermão de Paulo ali na íntegra, então ele fez um resumo, só que por esse resumo você percebe que foi um discurso altamente intelectual, foi um discurso de um intelectual. Paulo era um erudito, né? Ele chama atenção pela sua erudição, realmente, né? E inteligência também de aplicar, a forma de aplicar, né? O formato da exposição, né? Exatamente, a forma, foi muito... exatamente, porque às vezes a pessoa tem um grande conhecimento, mas tem dificuldade na maneira de comunicar, de expressar, utilizar as palavras. E Paulo realmente ele era
ele era um exímio orador, né? Ele sabia como... Aqui é um exemplo claro quando ele coloca os membros do Sinédrio em desavença ali, né? Paulo, que era um fariseu, ele conhecia bem o Sinédrio, sabia que o Sinédrio os 70 membros do Sinédrio em parte eram saduceus e fariseus, e sabendo, claro, que os fariseus criam no mundo espiritual, digamos assim, criam na ressurreição, ele ali coloca, olha, eu estou sendo aqui julgado pela esperança da ressurreição, não é? Porque ele provou por A mais B, como se diz, que todas aquelas acusações contra ele eram calúnias, de que ele fez arruaça em Jerusalém, de que ele fez arruaça, tentou fazer alguma coisa no templo. Não, primeiro a acusação de que ele tinha profanado o templo, depois se transformou numa tentativa. Quando eles não conseguiram provar que Paulo profanou o templo, disseram que ele tentou, também não conseguiram. Então Paulo, vendo que não tinha mais nada de que acusá-lo, ele falou assim, olha, eu estou sendo acusado pela esperança... Que crê de uma forma diferente de você. Da ressurreição. Aí os fariseus falaram, peraí, a gente também crê na ressurreição, né? E aí Paulo fez com que fariseus e saduceus ali entrassem numa grande discussão. E de certa forma, dessa maneira como ele semeou a dúvida, né, a reflexão, ele produziu no coração de alguém ali algum tipo de fruto. Né? Sim, exatamente. O objetivo era esse, né? A gente vê isso lá voltando para Atenas agora, né, lá para o Areópago. É interessante isso, que ele quando ele apresenta ali o seu sermão, ele põe em dúvida as pessoas. Primeiro ele começou é interessante ali Atos 17, que mostra que Paulo, ele era tão preparado por Deus que ele começa pregando na sinagoga, depois ele vai para a praça, né, a Agorá, né, vai para a praça onde havia ali o comércio e também alguns pequenos julgamentos, era a praça da cidade, e ali que ele chama a atenção. E os epicureus estoicos chamam Paulo para falar no Areópago, que era diante do conselho do Areópago, na verdade, que o conselho do Areópago se reunia nesse lugar elevado, chamado Areópago, que em grego são duas palavras, né? Areios pagos, que era na verdade ali o lugar onde se prestava culto ao deus Ares, né? Então ali era um lugar importante, lugar inclusive onde o próprio Sócrates apresentou sua apologia. Aquela obra Apologia de Sócrates foi escrita por Platão, foi no Areópago também, né? Só que ali ele foi para se defender, se salvaguardar. Paulo não, Paulo ali ele defendeu o Evangelho. Que bacana. E ali, e é interessante, isso 5 séculos depois, né? Paulo vai ao mesmo local onde Sócrates esteve para defender o Evangelho. E ali você vê claramente, no final da pregação de Paulo, que uns criam, né? Uns diziam, olha Paulo, acerca disso te ouviremos outra vez. Outros já tinham dito, olha, o que quer dizer esse paroleiro, né? Parece que é pregador de deuses estranhos. Então ali o público se dividiu, mas chama atenção no fim de Atos 17, que um pequeno grupo ali, inclusive a Bíblia menciona nomes, né? A Bíblia menciona ali Dionísio e Dâmaris, né? Que eram pessoas influentes na época. Dionísio é chamado de Areopagita, que ele fazia parte do conselho do Areópago. Então esse homem creu. Então um dos iminentes membros ali do conselho do Areópago creu. Então, como Jesus deixou claro ali na parábola do semeador, a semente é a mesma. Não é um tipo de semente para cada tipo de terreno, mas dependendo-se do tipo de terreno vai ter ali o efeito, né? E realmente Paulo pregou ali uma palavra e teve um grupo que creu ali a palavra, a semente, né? Encontrou uma boa terra, né? Eu estou conversando hoje com o pastor Ciro Zibordi, autor e idealizador da série Pregadores da Bíblia. Dos 10 livros mais vendidos da CPAD, 3 são dessa série. O próximo personagem é Felipe. E você pode esperar que em breve estará nas lojas, nas livrarias do Brasil, na internet, na livraria virtual da CPAD, cpad.com.br, o livro à sua disposição. É só aguardar um pouquinho. Enquanto isso, espero que você aprecie demais essa série que já tem João Batista, Estevão
e Pedro. Pastor Ciro, é uma honra ter o senhor aqui. A gente conversaria ainda por muito mais tempo, né? Mas o nosso tempo realmente é curto. Eu quero agradecer ao senhor por ter aceito o nosso convite e dizer que desejo que seja muito abençoado o seu trabalho, que alcance muitas vidas, que seja realmente uma semeadura que fique para a eternidade.